Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência. Hoje eu tenho um vídeo muito especial, tá? Pra falar a verdade, esse vídeo faz parte de um grupo de 3 vídeos aí que eu vou lançar sobre uma série assim do meu coração aí, que eu acho que muita gente deve ter assistido esses dias, deve ter se apaixonado, já conhecia, estava na ansiosidade de ver a nova temporada como eu, né, que era o grande desfecho. Mas aí você já sabe do que eu tô falando, né? Tô falando sobre a série Dark, tá? Da Netflix. E por que eu resolvi então trazer essa série aqui no canal? Já que no canal é Quadro de Ciência, né? Vocês já sabem mais ou menos a abordagem, o tipo de coisa que eu falo por aqui. Bom, quem viu a série sabe que tem muitas referências lá filosóficas e também a ciência, tá? Principalmente ali a física moderna e tudo mais, viagem no tempo, essas coisas. Então eu resolvi que seria excelente falar sobre isso, até porque tem muitas referências aqui para passar para vocês, então eu trouxe aqui para o canal. E lembrando, eu não vou falar aqui especificamente sobre o enredo da série, tá? Vou evitar spoilers, mas assim, eu recomendo muito que você tenha assistido, se você não gosta de levar spoiler, tá? Mas se você quiser ver esse vídeo mesmo assim, assista por sua conta e risco, tá? Então é isso, depois da vinheta, bora lá! Bom, gente, a primeira coisa aqui relacionada a simbolismo e religião, que é o tema desse primeiro vídeo, é a questão da simbologia do número 3, que é bastante recorrente na série. Você já deve ter percebido, são 3 ciclos, 3 temporadas, né? E tudo gira em torno do 3, o passado, o presente, o futuro, não é? Tudo isso a cada 33 anos e por aí vai. Bom, de onde é que surge isso? Basicamente, várias culturas, você pode ver em religiões diferentes, em muitos lugares o número 3 tem uma simbologia muito forte, muito ligada ao equilíbrio das coisas. E por que isso? Basicamente a origem está lá na matemática e na física, tá? Olha só que interessante. É pelo mesmo motivo que existem pirâmides ao redor do mundo e tudo mais. Porque o triângulo ele é a figura mais estável, tá? E você deve ter visto algum vídeo meu aqui falando sobre isso na série de geometria plana, tá? Vou deixar aqui linkado. Bom, por quê? Porque 3 pontos, basicamente, eles vão definir um mesmo plano, tá? Um plano único. Esse é o princípio por trás, por exemplo, dos tripés. O que eu estou usando agora para gravar aqui, eu estou usando um tripé para deixar meu celular estável, tá? Por quê? Porque se eu colocar algo com 4 pernas, uma cadeira, uma mesa, por exemplo, corre o risco de ficar em falso, de balançar. Mas um tripé, isso nunca acontece. É o mesmo princípio por trás das treliças e tudo mais que o pessoal usa na engenharia, né? Principalmente na construção civil. Então o 3 ele é mais estável, dá estabilidade. E por isso que é muito recorrente aí nas culturas, como por exemplo, tem um pouco polêmico aqui, mas vamos entrar aí no cristianismo, né? Nós temos a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 3 partes de um mesmo ser, né? A Santíssima Trindade. E nós temos isso também lá no hinduísmo, tá? Puxando aqui mais para um lado asiático, por mais que a série não faça referência direta ao hinduísmo, é bastante interessante que lá nós temos também, né, Brahma, Vishnu e Shiva, né? E sempre numa ideia de ciclos também, assim como a série nos apresenta, né? A força criadora e a destruidora, mas sempre que o fim e o começo são a mesma coisa. E você tem símbolos assim na cultura celta, enfim, é bastante recorrente, tá? O número 3 aí nas religiões e nas mitologias. Um diálogo entre personagens na primeira temporada é até mencionado algumas coisas sobre isso, como eu falei, né? De passado, presente e futuro serem 3, os 33 anos de Cristo, né? Quando ele foi crucificado, ou então algo bastante interessante que é a Divina Comédia, a obra do Dante Alighieri, né? Uma obra aí já do período final da Idade Média, né? Por volta ali de 1200,
na Itália, ele escreveu isso, que a obra fala sobre o quê? Sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. Ou seja, nós temos 3 partes aí, a gente divide a Divina Comédia em 3 livros, né? 3 partes, digamos assim, e cada uma é formada por 33 cantos, isso se você excluir o primeiro, que eu diria que é mais uma introdução, né? Formando 100 cantos no total. Então você vê que toda a representatividade do 3 aí está muito ligada ao cristianismo e é trazido isso na Divina Comédia, que também é comentado nesse diálogo aí entre os personagens na série Dark, tá? Bem, outra coisa bastante interessante da série são as referências bíblicas, tá? Que do Gênesis também haja a luz, né? Assim foi feita a luz também, outra passagem do Gênesis. Isso fica bem mais explícito, essas referências bíblicas à criação, na segunda temporada, quando a gente apresenta um personagem chamado Adam, né? Que é a forma de falar Adão, né? De inglês, alemão, enfim, fica Adam, mas é o nosso Adão, ou seja, o primeiro homem, tá? Então, como a série já trabalha muito com ciclos e tudo mais, então essa ideia de início, que é o Gênesis, e o Apocalipse, que é o final, é muito bem representada, e essa união entre forma um ciclo, onde o fim e o começo, na verdade, são a mesma coisa, tá? E essa ideia foi ficando mais bem explorada, dessas referências bíblicas, na terceira temporada, com a introdução da personagem Eva, semelhante aí ao nosso Adão, e a gente percebe que existe o universo do Adão e o universo da Eva. E também é muito interessante que a personagem, né, que assume o nome de Eva, ela aparece ali no final da segunda temporada como um objeto que permite a viagem entre as dimensões, que se assemelha um pouco à maçã, mostrando aí a história, né, da maçã que Eva, né, trouxe para Adão e tal, o fruto proibido, que na realidade a gente pode interpretar tudo isso como o fim de um ciclo, porque o nosso personagem, o Jonas, ele toma conhecimento de que não é somente uma questão de viagem no tempo, não é uma questão somente do universo dele, mas sim que existe mais um outro universo, tá? E isso foi muito importante aí no desfecho na última temporada. Tem todas as referências bíblicas, tá? O Noah também é um personagem que faz referência aí ao Noé, então nós podemos entender a tentativa dele, digamos assim, de salvar todos, né, da destruição e tudo mais, enfim. Na cena da morte de Jonas, na última temporada, né, na terceira temporada, aquilo que eu falei em questão das famílias, né, da árvore genealógica das famílias, fica representando como se fosse asas de um anjo, tá? E isso é uma cena que, assim, apesar de ser bem bacana e tudo mais, eu ainda não compreendi exatamente o simbolismo ali do anjo, então vocês podem comentar aqui embaixo, como sempre, se vocês quiserem. E, bom, mas é que a gente sabe que anjos, né, são figuras aí mais ligadas ao cristianismo e elas estão relacionadas a ser mensageiros, né? Mensageiros de Deus passarem mensagem aos homens, tá? Também nós temos as figuras como Lúcifer, né? Também ligado a isso aí, que seria justamente o nosso diabo atual. Seria esse anjo que se rebelou contra Deus e, né, acabou sucumbindo, né, caindo ao inferno. Bom, não sei se eles fazem referência à questão do anjo caído, mas isso faz um pouco de sentido. Ou a ideia de que o Jonas seria um mensageiro, né? Alguém que carrega a palavra de Deus, não sei, tá? Mas isso é uma questão bem interessante que eu não poderia deixar passar batido aqui no vídeo. Muitas referências, vocês podem comentar aqui se quiser, sabe? Lembrando, tudo que vocês quiserem comentar, complementar o que eu estou falando aqui. Não sou um especialista nisso, tá? Apenas um curioso, um fã da série nesse aspecto. Mas se vocês quiserem colaborar, deixa aí embaixo, tá? Outra coisa muito interessante, que isso fica bem claro na terceira temporada, né, com as representações, com os nomes escritos, mas também a gente já via isso com fotos e com imagens, é a questão da árvore da vida, um símbolo também muito conhecido, muito presente em diversas culturas, religiões e mitologias, tá? A gente já tem no próprio Gênesis a questão da árvore, né? E a gente tem também culturas como a mitologia nórdica, né? Que nós temos a árvore Yggdrasil, que conecta os mundos, tá? Serve, né, de ponte aí entre os mundos, que é super importante esse conceito aí para a compreensão da mitologia nórdica, tá?
E o que a gente pode ver disso em relação à série? Bom, na série nós temos aí que as famílias elas estão conectadas, né, por relacionamentos, laços sanguíneos. E também existe o que dá mais confusão na cabeça das pessoas quando assistem a série, se deparam com ela pela primeira vez e tudo mais, é entender os graus de parentesco entre as pessoas, porque isso envolve também viagem no tempo. Então, uma personagem ela é mãe da própria mãe e fica nesse ciclo infinito. Ou então o personagem ele é filho, né, que é o caso do Jonas, é filho do Mikkel, que é o irmão da namorada dele, que voltou no tempo. Então tem todo esse lance e isso conecta todo mundo. E fica parecendo, né, a árvore genealógica das famílias da cidade, ficam, né, com esse aspecto parecendo com a Yggdrasil, ou também parecendo com a Sephiroth, né, que é bastante parecida, que é uma árvore lá da Cabala, uma tradição judaica, tá? Que tem bastante influência, como a gente sabe, né, do judaísmo no cristianismo. Então essa observação aí eu achei bastante interessante, bastante importante. Outro símbolo bastante importante aqui para a gente compreender a série é a questão do Ouroboros. Ouroboros que as pessoas devem ter conhecido aí se vocês viram o anime Fullmetal Alchemist, né? Bom, Ouroboros está muito ligado realmente à alquimia e tudo mais, mas também tem uma relação aí com a mitologia nórdica, com a serpente do mundo, né? Jormungand. Não sei se pronunciei correto, né? Falar aí essas línguas antigas nórdicas é realmente complicado, mas essa serpente, né, dizem que ela era tão grande que ela circundava todo o mundo dos humanos, né, Midgard, e ela mordia o próprio rabo, ou seja, fechava o ciclo completo e era ela que segurava as marés, tá? Todo o mar, tudo nessa visão de terra, né, mais plana, digamos assim, que eles tinham lá na mitologia. E é sempre a ideia do eterno retorno, né, que eu vou falar depois no próximo vídeo e tudo mais, esse ciclo sem fim da cobra mordendo o próprio rabo e tudo mais dos ciclos da vida, que é bastante retratado aí na série, tá? Então faz todo sentido também o uso dessa simbologia. Outra coisa bastante importante aqui que eu não poderia esquecer de mencionar, tá? É o hermetismo, a influência do hermetismo na série. Bom, e para quem não conhece muito o hermetismo, eu já dei uma estudada nisso, né? Já fui mais próximo desses assuntos em outras épocas, né? Basicamente ele pode falar com uma espécie de filosofia, tá? De pensamento mais ligado aí ao ocultismo, tá? Essas questões mais esotéricas. E galera, atribui-se o hermetismo, né, ao deus Hermes na mitologia grega e o Thoth na mitologia egípcia, né, como se eles fossem a mesma entidade representada em povos diferentes, né? E aí existe a figura do Hermes Trismegisto, ou o Hermes 3 vezes grande. Olha aí, mais uma vez a referência ao 3, tá? Que seria o criador dessa linha de pensamento esotérica, até aí bota aí muitos anos antes de Cristo, tá? Bom, o nosso personagem Noah, ele tem a tábua de esmeralda tatuada em suas costas. E o que é a tábua de esmeralda? Basicamente é os escritos mais famosos relacionados ao hermetismo, tá? Que lá está escritas 7 leis herméticas que definem basicamente o pensamento, né? Resumem de forma sucinta o pensamento do hermetismo. E sim, as ideias de que o que está em cima é como o que está abaixo, ou seja, essa questão de simetria entre dois mundos, ideias de retorno, de movimentos, tudo mais está aí no hermetismo. Então faz todo sentido a série fazer essa referência bem bacana, tá? O hermetismo enriquece muito aqui toda a questão de referências culturais, religiosas e místicas que a série possui. Bom galera, para finalizar eu quero falar um pouco sobre mitologia grega para vocês, tá? Que isso vai ser bastante importante aí para o nosso próximo vídeo, onde eu vou falar mais sobre a filosofia em Dark, tá? Então lá na mitologia grega, né, de forma resumida, sucinta, a gente tem o deus Cronos, que ele representa o tempo, tá? E é interessante essa ideia do Cronos, porque diz que ele
engolia seus filhos, tá? Ele teve filhos aí com a Gaia, tá? Que é a deusa da Terra, representa a Terra, e essa relação entre o tempo e a Terra gerou diversos filhos, né? Que são os deuses mais conhecidos pela gente: Zeus, Hades, Poseidon, né? Essa geração de deuses aí. E o que acontece? Ele engolia todos. A gente pode pensar nisso como o tempo aprisionando. Interessante, né? Ou seja, todos esses estavam aprisionados pelo tempo. E aí Zeus, né, ele é escondido por Gaia. Gaia engana Cronos, não dá o filho para ser devorado. E quando Zeus cresce, ele se revolta contra o pai, né, liberta todos os seus irmãos e assume o poder. Isso é uma história interessante, né, contada aí na Teogonia que fala sobre a origem dos deuses e tudo mais, né, da mitologia grega, que nós vemos que faz todo sentido a ideia de que os deuses são imortais, porque Zeus, né, ao derrotar o pai e a libertar seus irmãos, ele está derrotando o próprio tempo. Os deuses se libertaram contra o tempo. E essa batalha contra o tempo é bastante retratada pelo Adam, né? Quando o Adam, na segunda temporada, ele conversa com Jonas e refere-se que o Deus que a humanidade tanto fala, na realidade sempre foi o tempo. E eles estão lá declarando uma guerra contra o próprio tempo, declarando uma guerra contra Deus, tá? Então esse aspecto aí da mitologia grega eu achei super interessante aqui para falar para vocês. Bom, galera, basicamente foi isso que eu percebi aqui de referências de mitologia, religião e simbolismo, tá? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, comentem aí embaixo. E eu vou fixar, vou dar coraçãozinho nas colaborações de vocês, tá? Lembrando que aqui eu não sou especialista nessa área, eu sou apenas um cara que tem curiosidade, que estudou um pouco de mitologia, leu alguns livros e tudo mais. E muito fã da série e queria compartilhar um pouco disso com vocês, para vocês verem como o background, né, de pesquisa da série e tudo mais é o que torna Dark assim tão ímpar, tão diferente e tudo mais, e tão maravilhoso, tá? Então se você gostou, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!